E aí pessoal, bem-vindos a mais uma aula de matemática. E para continuar a nossa aula, vamos falar agora de operações com frações. Essa é a parte 2 de uma aula que eu já postei, então vamos nessa. As operações com frações que a gente vai estudar são adição, subtração, multiplicação e divisão. Continha de mais, menos, vezes e dividir. Ok? Então a gente vai começar com adição. Então, só para ilustrar inicialmente, a gente vai continuar usando o nosso chocolate aí, essa barra de chocolate grande aí. Então, vamos supor que eu divida essa barra em 6 pedacinhos iguais, ou seja, 6 pedaços de 1/6. No total, 6/6, E aí, eu pego 2 pedacinhos e 3 pedacinhos, ou seja, 2/6 e 3/6. E eu vou adicionar esse negócio. Adicionar é moleza, é só eu juntar. Tenho no total aí 5 pedacinhos que foram divididos em 6, Então tem 5/6. Agora, se eu dividir essa barrinha em 4 pedacinhos iguais, 4 quartos, E aí eu pego 3 pedacinhos e 1 pedacinho. E eu vou juntar ela, vou adicionar. Então, adicionando é moleza. Eu tenho 4 pedacinhos que são de uma barrinha que foi dividida em 4, Então, repara que essa barrinha que eu tenho agora, ela tem o mesmo tamanho da barrinha anterior, Ou seja, isso é um número inteiro. Então, essa fração, 4 quartos, ela é uma fração aparente. É uma fração, mas na verdade ela representa um número inteiro, Seguindo aqui, agora eu vou pegar essa barrinha, mesma barrinha, dividir agora em 5 pedaços iguais. Agora eu tenho 5/5. E aí vou pegar 4 pedacinhos e 3 pedacinhos. 4/5 e 3/5. E vou adicionar. Adicionando isso daí, vai ficar como, Vai ficar uma barra gigante aí. Tenho 7/5. Só que dá pra ver que essa barra é bem maior do que a barra original, Na verdade, eu tenho a barra original, que é 5/5, e mais 2 pedacinhos. Lembrando aí que essa fração 7/5 é uma fração imprópria. Ou seja, o número de cima é maior do que o número de baixo, mas não é suficiente para completar um outro número inteiro. Você realmente tem um inteiro mais um pedacinho. Mas a fração 7/5 dá um número quebrado, dá um inteiro e mais uns quebrados. Agora, se eu dividisse essa barrinha em 3 pedaços e depois uma outra barrinha de mesmo tamanho, dividir em 2 pedaços e pegasse só um de cada, então 1/3 somado com 1/2. Juntando esse negócio aí, tá meio esquisito, Porque os pedaços são de tamanhos diferentes. Como é que eu faço esse negócio aí, Bom, é melhor a gente não inventar, Vamos lá. Em matemática, quando a gente trabalha frações, a gente só pode adicionar ou subtrair frações que sejam de mesmo tamanho, Os pedacinhos têm que ser do mesmo tamanho. Tem até uma passagem aqui do Chaves, Se liga aí. Se nós temos 14 burros e tiramos 8 coelhos, sobram 6 carneiros. A conta está bem feita, mas de burros só se pode tirar burros. Então, como a gente viu, a gente só pode operar com coisas que tenham o mesmo tamanho, ou que sejam do mesmo grupo. Então, como que a gente faz para fazer isso aqui? Vamos voltar um pouquinho. Ok? Agora, se eu pegar essa barra e dividir em 6 pedacinhos, ou seja, 6/6, pegar um pouquinho aqui, 3 pedacinhos e 2 pedacinhos, repara que ficou exatamente do mesmo tamanho do que os pedacinhos que estão ali embaixo, Então, 3/6 tem o mesmo tamanho que 1/2. E 2/6 aqui, tem o mesmo tamanho que 1/3. Então, se eles têm o mesmo tamanho, eu posso tirar os de baixo e começar a fazer a conta de novo, Agora, repara que 3/6 tem o mesmo tamanho, do que a barrinha de 1/2. E 2/6 tem o mesmo tamanho da barrinha de 1/3. Então, essas frações, a gente diz que elas são equivalentes. Ela tem o mesmo valor. Embora os tamanhos dos pedacinhos sejam diferentes, o tamanho total, daquela fração equivale, tem o mesmo valor da fração anterior. Tanto faz você dividir em 6 pedaços e pegar 3, ou simplesmente dividir no meio e
pegar 1. Ok? Bom, agora que os pedacinhos são todos do mesmo tamanho, eu posso adicionar. Então, moleza, né? Na verdade, aí eu tenho 5 pedacinhos de 1/6, ou seja, 5 sextos. Ok? Mais um exemplo dessa coisa esquisita aqui, né? Agora eu peguei 2 barrinhas ali, uma dividi em 5, outra dividi em 2. E aí vou pegar 3 pedacinhos de uma e um pedacinho da outra. Adicionando aí, 3/500 mais 1/2. Não dá para fazer pelo mesmo propósito, não, né? São pedacinhos de tamanho diferentes. Agora, seguindo, eu vou pegar uma barrinha e vou dividir ela em 10 pedacinhos. Tenho 10 décimos ali. Agora olha que interessante. Se eu pegar 6 pedacinhos de 1 décimo, tem o mesmo tamanho de 3/5, né? E se eu pegar 5 barrinhas de 1 décimo, tem o mesmo tamanho do que a metade ali, né? Do que 1/2. Então, se tem o mesmo tamanho, né? Eu posso me livrar dessa daqui de baixo e fazer a conta com as novas barrinhas aqui, né? Os novos pedacinhos. Afinal, eles têm agora todos o mesmo tamanho. E se eles são do mesmo tamanho, eu posso fazer a continha. Então, beleza, né? 6 décimos mais 5 décimos, 11 décimos. Ó, repara que o 11 é maior do que 10, né? Então, a quantidade de pedacinhos que eu tenho passou do total. Então, ó, eu tenho 10 décimos mais um pedacinho. E essa barrinha de 10 décimos, ela tem exatamente o tamanho da barrinha original lá, né? Show? Tá, mas como que eu vou saber qual é a barrinha que eu vou ter que pegar dividida para poder substituir ele? Como é que você sabe que era dividir em 10, depois dividir em 6? Bom, para eu saber qual é o número que eu vou ter que dividir uma barrinha para poder fazer uma fração equivalente, eu vou ter que aprender a calcular o menor múltiplo comum. Tá, o que é um múltiplo? Múltiplos são aqueles números que tem na tabuada do 2, por exemplo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 16, 20, etc. Assim vai, né? Então são os resultados da tabuada. Agora, o que é um múltiplo comum? Um múltiplo comum são números que aparecem em 2 ou mais tabuadas ao mesmo tempo. No caso aqui, de 1/2 e 1/3, eu vou ter que olhar para a tabuada do 2 e do 3. Tá aí na tela, tabuada do 2 e do 3. E aí ver quais são os números que aparecem nas 2 tabelas ao mesmo tempo. 6, 12 e 18. Agora, esses são os números, os múltiplos comuns. Agora, como eu quero saber quem é o menor, só olhar ali, né? Ver que é o 6. Beleza, a gente pode usar o MMC dos denominadores, do número de baixo, para encontrar as frações equivalentes. Exemplo, eu tenho 1/2 mais 2/3. Okay? A gente já viu que o MMC entre 2 e 3 é o 6. Agora, como eu vou saber quem são os números de cima? Eu não posso simplesmente repetir 1 e 2. Afinal, se o número de baixo mudou, o número de cima tem que mudar também. Então, ó, como eu vou saber quem vou colocar em cima? O 2 para virar 6, tive que multiplicar por quanto? 2 vezes quanto que dá 6? 3. Então, se eu tive que multiplicar o número de baixo por 3, o número de cima dessa mesma fração também vou ter que multiplicar por 3. Então, 3 vezes 1, 3. Ok? Agora, a segunda fração. O 3 para virar 6, eu tive que multiplicar por quanto? 3 vezes quanto que dá 6? 2. Então, o número de cima dessa mesma fração, eu vou ter que multiplicar por 2 também. E aí, 2 vezes 2, 4. Agora que os denominadores são o mesmo, ou seja, os pedacinhos são todos do mesmo tamanho, eu posso fazer essa conta. Só repetir o número de baixo e somar o número de cima. 7/6. Ok? Mais um exemplo. Agora eu vou adicionar 2/5 mais 3/2. Se você olhar na tabuada do 5 e do 2, vai ver que o menor no múltiplo comum é o 10. Show? E aí tem que ver quem é o número de cima. Lembrando que eu não posso repetir 2 e 3 ali, né? Senão vai me irritar. Então, ó, o 5 para virar 10 eu tive que multiplicar por quem? Por 2. Então o número de cima também vou ter que multiplicar por 2. 2 vezes 2, 4. O 2 para virar 10 tive que multiplicar por quanto? Por 5. Então o número de cima também vou ter que multiplicar por 5. 3 vezes 5, 15. Agora que os pedacinhos são todos do mesmo tamanho, então eu posso adicionar. Vai ficar 19 em cima e repete o 10 embaixo. Afinal, tem que manter o tamanho do pedacinho, né? Beleza? Agora, calcular o MMC apenas olhando a
tabuada, né, dos denominadores, do númerozinho de baixo, pode ser muito difícil. E principalmente num caso desse aqui, né, que eu tenho 3 frações para calcular. Como que eu vou fazer isso aqui? Vou ter que olhar a tabuada do 2, do 3 e do 4. Tá aí a tabuada do 2, do 3 e do 4. Eu tenho que olhar nas 3 tabuadas, ver quais são os números que aparecem nas 3 tabuadas ao mesmo tempo e pegar o menor. Essa daí ainda é fácil, né? Se você olhar direitinho, vai ver que é o 12. Depois vai ter que montar 3 frações com um novo denominador, que é o 12, e fazer as alterações, né? Ver quanto que eu tenho que multiplicar o de cima, etc. Depois fazer a conta. Mas isso a gente vai deixar para a próxima aula, beleza? Então, galera, é isso. Na próxima aula a gente vai continuar a parte de frações e MMC, principalmente. Ver como calcular o MMC sem ter que ficar olhando na tabuada. E vou deixar alguns exercícios para casa também. Beleza? Então, fiquem com Deus e até a próxima. Ah, por favor, fiquem em casa e lavem as mãos. Se precisar sair na rua, use máscara. Beijo, até a próxima.